Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma aula, mais um encontro do estudo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, a parte 8 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos então dar início. Item 5.7. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta, ou seja, mais rica, será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida lhe apresenta cheia de tribulações. Então vamos lá, no primeiro parágrafo. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Bom, se a gente fosse analisar literalmente a frase bem-aventurados aflitos, então todos seriam bem-aventurados. O que o Espírito está dizendo é que não importa o cargo, não importa a atividade, não importa a posição que você se encontre, por algum motivo você sofre. Todos, de alguma forma, possuem alguma preocupação. Todos, de alguma forma, possuem algum sofrimento, alguma insatisfação. Aqui temos aqui, ó, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então aqui, compreendam, não diz poucos sofrem muito, e sim poucos sofrem bem. Ou seja, todos vão sofrer de alguma forma, mas alguns sofrem mal. Mas qual que é a régua aqui? É aqui, ó, o desânimo é uma falta. Então, sofrer bem, o que significa sofrer bem? Sofrer bem significa sofrer com ânimo. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso tenham por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, o que explica aqui? Que o desânimo vem quando o indivíduo não tem fé na bondade de Deus. Eu acredito que aquilo que estou vivendo é bom para mim, mesmo
que eu não me sinta bem, entenderam? Se eu acredito, de fato, eu não desanimo. E se eu não desanimo, eu sou consolado. É essa métrica. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida lhe apresenta cheia de tribulações. Ou seja, quanto maior a resignação que você possui, e mais coragem, maior será a recompensa. A recompensa de viver apesar da doença, a recompensa de continuar brincando com os meus filhos, mesmo sendo um cadeirante. Essa é a visão que temos que ter. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então você não vai medir o tamanho da sua recompensa pelo tamanho do seu sofrimento. A mensagem aqui é: não importa o tamanho da sua aflição, a sua recompensa será maior. Se você passar isso com bom ânimo, a sua recompensa será maior. Sua aflição vem para que você se transforme. A sua aflição vem para que você busque essa transformação dentro de você. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos, quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes, de mais coragem, se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. O texto aqui é uma analogia. Se você está no exército, se você não é colocado num campo de batalha, você não vai subir sua patente. O que é subir a patente no campo espiritual? Significa depurar-se, tornar-se luz. E como você vai saber o tamanho da sua luz se não entrar em contato com a sua treva? Como? É como se Deus dissesse assim: eu vou te colocar lá na treva e aí você vai descobrir o quanto você tem de luz. Mas Flávio, eu estou numa treva que eu não enxergo um palmo de luz. Sim, é porque a tua luz é fraca. É porque a luz está fraca. Esta é a força da tua luz. Não é que a treva seja densa. A treva, o que é a treva? A treva é a ausência de luz. A treva não é algo em si. O escuro simplesmente ocorre pela ausência da luz. Então, quando eu não tenho a luz, o escuro prevalece. Então, a sua vida está densa e você não consegue enxergar praticamente nada, é porque a sua luz está fraca. Mas veja,
O fato de você não ter a luz neste momento não significa que você deixou de receber a sua merecida bênção. É porque você construiu uma redoma. Você construiu um leque de defesas. Você construiu essa couraça que te impedem de possuir essa luz. Os teus medos, os teus rancores, as tuas inseguranças, a tua falta de fé, o teu hábito de contínuas reclamações, o teu distanciamento às orações. Você foi ao longo da vida se defendendo de muita coisa. Para um pouco, reflita. E você foi se esquecendo que, por outro lado, esta mão que estendeu a você te defendeu. Tantas vezes, tantas críticas que você direcionou a certas pessoas, em algum momento, elas te ajudaram, elas te defenderam, né? Então, nesse período de tanta fuga, de tantas defesas, houve sim coisas boas. Houve coisas ruins, mas houve coisas boas. Mas você optou por olhar para esse lado ruim, procurando lembrar, procurando manter na sua memória mais cenas tristes do que alegres. É um momento de reflexão, né? Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, o que o texto diz aqui? O que Lacordaire diz? Se no momento de sofrimento eu consigo dominar a impaciência, a cólera, a raiva ou o desespero, que é o contrário, o desespero, o que é o desespero? É o contrário de esperar. É o contrário da esperança. Se eu consigo dominar a impaciência, a cólera, a raiva ou o desespero, eu posso dizer, eu fui o mais forte. Item 5.8, o mal e o remédio. 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizer o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias
e lhes haja restituído o brilho e a brancura? O que o texto coloca aqui? Temos que ter a maturidade de agradecer a Deus, mesmo dos momentos ruins. É compreendê-lo no momento de dor. É neste momento que você mostra o quão próximo você está de Deus. É como se você colocasse uma faixa na sua sala, no seu quarto. Assim, agradeça por isso mesmo. Agradeça por isso também. Sempre lembrar disso. Para o seu bem. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites, desculpa, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa do passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Imitai aquele que foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria. Deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Antes da gente dar sequência nesse texto, vocês veem que aqui no primeiro parágrafo é citado Jó. Alguém já deve ter ouvido a frase, pô, tenho que ter paciência de Jó. E muitos conhecem, muitos não conhecem a história de Jó. Então eu procurei colocar aqui uma nota do expositor, depois a gente volta aqui para o texto. Um texto bem simples para que vocês tenham, contextualize isso dentro do que a gente está conversando. A história de Jó. Jó morava em um lugar chamado Uz. Era muito rico e tinha uma família grande. Jó era um homem bom e era amigo de Deus. Ele ajudava as pessoas pobres, as mulheres que tinham perdido o marido e as crianças que não tinham pai nem mãe. Jó não sabia, mas Satanás estava de olho nele. Deus sabia disso e perguntou para Satanás: Por que você está de olho em Jó? Não tem ninguém como ele na terra inteira. Ele sempre me obedece e faz o que é certo. Claro, o Senhor não deixa nada ruim acontecer com ele e dá muitas coisas boas para ele, como terras e animais, mas tire tudo que ele tem e vamos ver se ele vai continuar a ser seu amigo. Aí Deus respondeu: Está bem, eu deixo você fazer o que quiser com Jó, só não tire a vida dele. Satanás começou a fazer coisas ruins com Jó. Primeiro fez todos os animais de Jó serem queimados ou roubados e fez os animais que cuidavam dos animais, fez os empregados que cuidavam dos animais serem mortos. Mas aí Satanás fez algo muito pior. Fez todos os filhos de Jó morrerem.
Eles estavam juntos em uma casa, fazendo uma festa, e a casa caiu em cima deles. Jó ficou muito triste com tudo isso, mas continuou sendo fiel a Deus. Satanás queria que Jó sofresse mais ainda, então ele fez o corpo de Jó ficar cheio de feridas que doíam muito. Jó não sabia porque tudo isso estava acontecendo com ele. Mesmo assim, ele não desistiu de ser fiel a Deus. Satanás fez com que 3 amigos de Jó fossem falar mentiras para ele. Esses amigos disseram que Jó tinha feito alguma coisa errada e que Deus estava dando um castigo para ele. Jó disse que nunca tinha feito nada de errado, mas ele começou a achar que era mesmo Deus que estava fazendo essas coisas ruins. Um homem chamado Eliú estava ali quieto, ouvindo toda a conversa, então ele decidiu falar. Tudo o que vocês estão falando não é verdade. A gente pode até não entender porque Deus deixou essas coisas ruins acontecerem, mas com certeza ele nunca faria alguma maldade. Ele vê tudo o que acontece e ajuda as pessoas quando elas têm problemas. Depois disso, Deus decidiu falar com Jó. Por que você acha que a culpa é minha? Se você nem entende como eu criei o céu e a terra, como vai entender por que essas coisas estão acontecendo? O Senhor tem razão. Eu sei que o Senhor é o mais poderoso que existe. Eu sou um simples homem que não sabe de nada. Me desculpe pelo que eu falei. Depois de tudo isso, Deus curou Jó de sua doença e deu para ele muito mais do que tinha. Deu para ele muito mais do que tinha antes. Jó viveu por muitos anos e foi muito feliz. Então, por isso a analogia, a lembrança da história de Jó. Em primeiro lugar, é claro que isso aqui é algo fictício para que vocês tenham um parâmetro, porque não dá para imaginar Deus dialogando com Satanás e ainda autorizando ele ir lá e fazendo o que quiserem da vida de Jó apenas para testá-lo. Mas é mais para que vocês entendam e reflitam sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, né? O que a gente pode tirar disso? Se eu perdesse os recursos da minha vida, eu continuaria amando a Deus? É essa reflexão que a gente tem que fazer. Se sua fé se abalou quando seu casamento acabou, quando você perdeu seu filho, quando uma doença chegou em um dos membros da família, quando perdeu seu emprego, né? Sua fé se abalou quando algo assim aconteceu na sua vida? Ou você continua acreditando que isso era um momento de reflexão, que isso ia passar, que você acreditava que era apenas uma névoa que estava passando pela sua vida? Vamos voltar ao texto aqui. Até quando os vossos olhares se deterão? Dois, no terceiro parágrafo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Ou seja, até quando daremos prioridade naquilo que acontece na nossa vida terrena? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Quando que você vai viver para seu espírito e não para o seu corpo? Quando que você vai investir o tempo da sua vida para a moralidade e não para a sua conta bancária? Quando que você vai investir na sua iluminação e não na sua aparência externa?
Continuando. Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Mesmo que a nossa vida inteira for de sofrimento, nós não temos motivos para reclamar, pois isso aí é só um grãozinho de areia na eternidade do Espírito. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Ou seja, onde eu tiro esperança? Na certeza que Deus é bom. Onde eu entendo tudo que eu estou vivendo hoje? Onde eu entendo tudo que eu estou vivendo hoje? Nas causas anteriores das aflições, que a gente já viu aqui. Causa e efeito. O que você está passando hoje, você merece passar pelos erros que cometeu lá atrás. Como desencarnados, quando pairavais no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesses o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura, ou seja, de brilhante brancura, e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade, ou seja, se na maior dureza, na maior amargura dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Muito bonito tudo isso, né? Temos que ter em mente que quando estávamos desencarnados, nós pedimos essas provas. Quando estávamos na espiritualidade, nós pedimos para viver tudo isso que a gente está vivendo. Por isso que temos que ter força para passar por tudo isso. Primeiro, porque a gente pediu. E a gente passando, encarando tudo isso de frente, é que a gente vai evoluir espiritualmente. O nosso último slide. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com sua fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sobre a sua égide, ou seja, sobre o seu escudo, sobre a sua proteção, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que enquanto ele se estorcer em convulsões,
Ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam em suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não importa se você está com uma doença, com uma lesão, a fé é o remédio para todas as dificuldades. Se tua doença é uma angústia, fé. Se tua doença é o medo, fé. A fé de que um trabalho disciplinado, um trabalho justo, um trabalho honesto nos trará como consequência a disciplina, a justiça e a honestidade. E que uma alimentação saudável nos trará saúde. Mas na prática, o nosso comportamento, vocês sabem, na prática o nosso comportamento é bem diferente. Comer lanches gigantescos, comer comidas gordurosas, tudo isso é uma delícia? Claro que é. Beber, fumar, é prazeroso? Sim. Mas é uma delícia para o nosso corpo, não para o nosso espírito. É uma delícia para o corpo que para ali no túmulo. A mensagem aqui do estudo é: pensa além do túmulo. Pensa no seu espírito. É benéfico para o meu espírito tudo isso? Para que investir tanto tempo e dinheiro, valores, energias em coisas que só o seu corpo pode usufruir? Por que não cuidar do teu corpo da melhor maneira possível, dando o que ele precisa e não o que ele quer? É isso, meus amigos. O nosso próximo encontro é na semana que vem, a parte 9 desse capítulo tão rico de conteúdo que permite vários estudos, vários diálogos, né? Várias reflexões. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos nos cuidar, que tudo isso vai passar.